O capítulo 15 do Evangelho de Mateus começa com uma situação tensa entre Jesus e os fariseus, que chegam de Jerusalém para confrontá-lo sobre questões que consideram fundamentais para a fé judaica. Eles observam que os discípulos de Jesus estão comendo sem lavar as mãos, quebrando a tradição dos anciãos. Para nós, esse detalhe pode parecer simples, mas para eles era uma questão de santidade e separação, uma prática que simbolizava obediência e respeito à lei. No entanto, Jesus enxerga o que está além das aparências. Ele responde a esse questionamento com uma pergunta que expõe a hipocrisia deles. E por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mateus capítulo 15, versículo 3. A questão de Jesus não era apenas sobre lavagem de mãos, mas sobre a distorção da lei de Deus pelas tradições humanas. Na sequência, ele cita um mandamento fundamental: honra teu pai e a tua mãe. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Mas os fariseus, através de um artifício legal chamado Corban, permitiam que uma pessoa deixasse de sustentar os pais, consagrando seus bens ao templo. Era uma forma de escapar da responsabilidade para com a família, mas mantendo uma aparência de piedade. A resposta de Jesus é incisiva, revelando que esses líderes não apenas negligenciavam os mandamentos divinos, mas também manipulavam a fé para justificar suas conveniências. Aqui, Jesus traz à tona uma verdade universal. Quando as tradições humanas tomam o lugar da palavra de Deus, a espiritualidade se torna vazia. Em seguida, Jesus fala algo ainda mais profundo. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículo 11. Com essa afirmação, ele transforma a questão da impureza em algo muito mais profundo que um simples ato físico. A comida ou a sujeira nas mãos não tem poder de contaminar a alma. O que realmente define a pureza ou a impureza é o que sai do coração e se manifesta nas palavras e ações. Essa visão era revolucionária, pois Jesus estava deslocando a ideia de santidade do externo para o interno. Nos costumes da época, a pureza ritual era essencial, e o povo judeu seguia rigorosamente essas leis de purificação. A ideia de que a verdadeira contaminação vem de dentro e não de fora sacudia o pensamento da época. E para nós hoje, essa passagem nos faz refletir sobre como ainda estamos, muitas vezes, presos às aparências, julgando a espiritualidade das pessoas pelo que vestem, pela maneira como se comportam em público, esquecendo que Deus vê o coração. Após essa conversa, os discípulos, incomodados, avisam Jesus de que os fariseus ficaram ofendidos com suas palavras. E aqui Jesus responde algo intrigante: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus capítulo 15, versículo 13. Ele indica que aqueles que se apegam às tradições humanas em detrimento da verdade de Deus não permanecem para sempre. A vida verdadeira, a fé genuína, só cresce e frutifica se estiver enraizada no que é divino e eterno. Jesus, então, direciona sua fala aos discípulos, chamando-os a entender o que parece estar oculto aos fariseus. Ele fala de uma verdade espiritual, não fácil de absorver de imediato. Pedro, curioso e buscando compreender, pede: explica-nos essa parábola. Mateus capítulo 15, versículo 15. Aqui Jesus explica de forma direta e didática, como um professor pacientemente guiando os alunos. Ainda não entendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mateus capítulo 15, versículo 17. Ele utiliza a simplicidade da fisiologia humana para ilustrar que o alimento não toca o coração, a fonte real de nossa pureza ou impureza. O que sai da boca, entretanto, procede do coração e reflete quem somos de verdade, pois do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Essas palavras nos fazem refletir sobre o que nutrimos em nosso interior, o que permitimos que crie raízes em nosso coração. Se nosso coração é preenchido com amargura, ressentimento ou egoísmo, naturalmente nossos atos e palavras irão espelhar isso. Após essa discussão, Jesus se retira para as regiões de Tiro e Sidom. Esse detalhe parece simples, mas é carregado de significado. Tiro e Sidom eram cidades fora dos limites de Israel, em território gentio. No contexto cultural e religioso do povo judeu, os gentios eram vistos como estrangeiros da promessa, distantes do favor de Deus. Ao ir para essas terras, Jesus estava não apenas se afastando temporariamente dos judeus, mas também rompendo barreiras sociais e religiosas. Esse movimento já prenuncia o propósito universal do Evangelho. É então que surge uma mulher cananeia clamando por ele.
Ela era gentia, alguém que na visão comum da época não teria acesso ao Deus de Israel. Porém, essa mulher desafia todas as expectativas culturais e com grande fé clama: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mateus capítulo 15, versículo 22. Ao se referir a Jesus como filho de Davi, ela reconhece a linhagem messiânica dele, algo que muitos judeus ainda não haviam percebido ou aceitado. Sua súplica revela uma fé genuína, desesperada e determinada. Jesus, no entanto, inicialmente permanece em silêncio. Esse silêncio pode parecer estranho, até desconcertante, mas há um propósito profundo aqui. A aparente falta de resposta de Jesus provoca uma tensão, não apenas na mulher, mas também nos discípulos. Eles se aproximam dele, incomodados, e pedem: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mateus capítulo 15, versículo 23. Nesse momento, os discípulos não compreendem o verdadeiro alcance da missão de Jesus e talvez vejam aquela mulher como um incômodo. Então, Jesus finalmente responde, mas de uma forma que à primeira vista parece até dura: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 15, versículo 24. Essa declaração ecoa a realidade de que Jesus veio primeiro para Israel, cumprindo a promessa de Deus ao povo escolhido. No entanto, o coração de Jesus sempre esteve voltado para alcançar todos os povos. Ele sabia que por meio de Israel, todos os povos da terra seriam abençoados. Aqui, ele parece testar a fé da mulher, talvez para revelar algo a ela e aos discípulos. A mulher, no entanto, não desiste. Ela se aproxima, ajoelha-se diante de Jesus e insiste: Senhor, socorre-me. Mateus capítulo 15, versículo 25. Sua humildade e persistência são tocantes. Ela não apenas clama de longe, mas se prostra em um gesto de reverência e total entrega. Aqui vemos uma fé que não se intimida, uma fé que continua buscando mesmo diante do silêncio e das aparentes barreiras. Jesus responde mais uma vez, desta vez com uma que parece ainda mais desafiadora: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus capítulo 15, versículo 26. No contexto judaico, os gentios eram frequentemente comparados a cães, o que, na cultura da época, tinha uma conotação desdenhosa. Mas, ao usar a palavra cachorrinhos, uma forma mais suave que remete aos cães domésticos e amados dentro de uma casa, Jesus ameniza a dureza da comparação, preparando o terreno para algo maior. A resposta da mulher é brilhante e comovente. Sem hesitar, ela diz: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus capítulo 15, versículo 27. Com essas palavras, ela demonstra uma profunda compreensão da graça e da compaixão de Deus. Ela não está exigindo uma bênção que não lhe pertença, mas reconhece que até uma pequena migalha do poder de Jesus é suficiente para libertar sua filha. Sua fé é tão grande que ela vê valor nas migalhas da mesa do Mestre, sabendo que a menor bênção de Deus é infinitamente poderosa. Diante de tamanha fé e humildade, Jesus se rende à determinação da mulher e declara: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Mateus capítulo 15, versículo 28. E sua filha é curada naquele mesmo instante. Esse momento é poderoso, pois Jesus não apenas atende ao pedido, mas exalta a fé dela. Uma fé que ultrapassa barreiras culturais, religiosas e sociais. Esse episódio é um ensinamento vivo sobre a natureza inclusiva do reino de Deus e o poder da fé genuína. Jesus estava mostrando que, independente de origem, raça ou história pessoal, aqueles que se aproximam de Deus com fé e humildade são acolhidos. Depois de curar a filha da mulher cananeia, Jesus se desloca para a região do Mar da Galileia e sobe a um monte, onde se senta. Rapidamente, uma multidão começa a se reunir ao redor dele. Pessoas trazendo consigo os doentes, os coxos, os cegos, os mudos e muitos outros aflitos vêm em busca de cura. Mateus descreve como essas pessoas colocam os doentes aos pés de Jesus, e ele, com compaixão e poder, cura a todos. Mateus capítulo 15, versículo 30. É interessante notar o contraste aqui entre a relutância inicial de Jesus em responder à mulher gentia e a prontidão com que ele agora ministra a uma grande multidão, composta possivelmente de judeus e gentios. A compaixão de Jesus não conhece fronteiras, e ele atende a todos que o buscam com sinceridade. O texto nos diz que as pessoas se maravilharam, Mateus capítulo 15, versículo 31, ao ver os milagres de Jesus. A transformação era evidente. Os mudos falavam, os coxos andavam, os cegos viam.
Esse espanto e admiração revelam que Jesus estava operando algo que ia muito além da compreensão deles, algo que só o poder de Deus poderia realizar. A multidão glorificava o Deus de Israel, reconhecendo que o que viam era uma intervenção divina. Para muitos, esses sinais serviram como uma confirmação de que Jesus era realmente o Messias prometido, aquele que trazia a luz do reino de Deus para um mundo em trevas. Mais uma vez, Jesus demonstra seu cuidado, não apenas espiritual, mas também físico, pela multidão. Ele percebe que as pessoas estão com ele há 3 dias, sem comer, e se compadece delas. Jesus se volta para os discípulos e diz: "Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho." Mateus capítulo 15, versículo 32. Jesus não é indiferente às necessidades físicas das pessoas, demonstrando que sua compaixão é completa e atenta a todos os aspectos da vida humana. Os discípulos, porém, não entendem como poderão alimentar tanta gente naquele lugar deserto. Eles dizem: "Onde encontraremos nós, num deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão?" Mateus capítulo 15, versículo 33. Apesar de já terem presenciado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes anteriormente, eles ainda vacilam diante do desafio. Esse momento reflete algo que todos experimentamos em nossa caminhada com Deus: a dificuldade de confiar plenamente, mesmo após testemunhar suas obras em nossas vidas. Jesus pergunta quantos pães eles têm e eles respondem: 7 e alguns peixinhos. Mateus capítulo 15, versículo 34. Mais uma vez, ele realiza o milagre. Jesus ordena que a multidão se sente, toma os pães e os peixes, dá graças, parte os pães e os dá aos discípulos para que distribuam. Assim, todos comem até se fartar e, ao final, ainda recolhem 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Mateus capítulo 15, versículos 35 a 37. Aqui, o número 7 possui um simbolismo de plenitude e perfeição nas Escrituras. O fato de que 7 cestos sobraram após o milagre reforça a ideia de que, com Jesus, há sempre abundância. Ele não só provê o suficiente para satisfazer a necessidade imediata, mas também deixa uma sobra, simbolizando a generosidade e suficiência de Deus para aqueles que confiam nele. O relato encerra com Mateus dizendo que cerca de 4.000 homens, além de mulheres e crianças, comeram daquele alimento. Mateus capítulo 15, versículo 38. Isso nos dá uma dimensão da magnitude do milagre, pois, contando toda a multidão, é provável que estivessem presentes muitas mais pessoas. Finalmente, depois de alimentar a multidão, Jesus despede o povo e entra em um barco, seguindo para a região de Magadã. Mateus capítulo 15, versículo 39. O capítulo 15 de Mateus nos leva a um entendimento mais profundo do ministério de Jesus, revelando que sua missão transcende as barreiras culturais, religiosas e físicas. Primeiramente, ele confronta os fariseus, desafiando a hipocrisia das tradições humanas, que, em vez de aproximarem o homem de Deus, acabam distanciando-o. Através de suas palavras, Jesus ensina que a verdadeira pureza vem do coração e não das práticas externas. A religião que se preocupa apenas com rituais vazios perde o contato com o propósito divino. A história da mulher cananeia nos ensina sobre a força de uma fé persistente e humilde. Ela não permitiu que as barreiras culturais ou o silêncio inicial de Jesus a desencorajassem. Em vez disso, sua determinação em buscar o bem-estar da filha e sua confiança no poder de Jesus lhe trouxeram a resposta que ela precisava. Jesus reconhece sua fé, honrando sua perseverança e expandindo o escopo da graça divina. Já na multiplicação dos pães e dos peixes, vemos uma imagem do cuidado de Jesus em todas as esferas da vida humana. Ele cuida tanto da alma quanto do corpo, oferecendo alimento para os famintos, mas também instruindo sobre a verdadeira fonte de contaminação espiritual. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Storyteller. Música por 5sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.